Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, nesse dia, né? É o 9 de agosto de 2022. Vamos dar graças a Deus por tudo, né? Por tudo que Ele nos tem dado, por tudo que somos, por tudo que temos, né? Que recebemos dele sem nenhum merecimento da nossa parte. A vida, a redenção, o pão de cada dia, os livramentos, né, irmãos? O entendimento da palavra. Muito importante, né? Esse entendimento que Deus está nos dando acerca exatamente das suas palavras, seus mandamentos, suas promessas, né? Suas determinações, seus planos, né? E graças a Deus por isso. E vamos orar, né? Com sinceridade, vamos vigiar com sinceridade, né? Vamos orar, meditar na palavra, examinar, para podermos nos aperfeiçoarmos, né? Nesse caminho estreito, né? Das virgens prudentes, né? Que nós estamos aí imitando, porque cremos que as virgens prudentes são aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. Ouvir a palavra não tem valor nenhum, certo? Ou tem pouco valor. O grande valor é ouvir a palavra, crer na palavra e executar a palavra. Né? Ouvem e executam, ouvem e fazem. Essa é a atribuição, né? O atributo. Atribuição e atributo das virgens prudentes que nós estamos tentando imitar. Amém? Amém. Vamos continuar aí com a nossa história aí. Agora nós estamos contando aqui a história do Evangelho pervertido, né? E nessa história do Evangelho pervertido nós vamos tentar ver se identificar se a igreja está aí no meio. Né? A igreja, né, as virgens prudentes, né, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática. Então nós estamos vendo aí que por volta do ano 300 e 400 até 500, né, apareceram aí alguns ensinadores, né, como apareceram no passado. O Jerônimo, o Agostinho, né, e outros que nós já citamos, o João Crisóstomo. Então esses homens aí foram, digamos assim, os criadores do que eles chamam da filosofia e da teologia, que eles chamam de filosofia e teologia cristãs. Então eles foram os criadores disso aí, porque eles eram filósofos e teólogos, digamos assim, de outras religiões, creram no cristianismo, né? Disseram que tinham crido, e aí então eles criaram essa filosofia e essa teologia que chamam de cristãs, né? E essa teologia com essa filosofia, ela tem os seus termos, né? Tem o seu jargão, né? O seu modo de falar, né? Que é erudito, digamos assim, né? Então, por exemplo, né? Eles criaram entre outras palavras, criaram a palavra patrologia, patrística, né? Padres ou pais da igreja, né? No caso aí, padres ou pais da igreja católica, né? Porque na igreja não tem filosofia nem teologia. Na igreja nós temos a doutrina, a sã doutrina que veio lá da Nova Jerusalém, do trono da majestade, né? Então, o que acontece? Essas palavras, né? A patrologia, por exemplo, para eles, é o estudo da vida, das obras e da doutrina do que eles chamam de pais da igreja, que são os ensinadores, né? No caso aí da igreja católica, né? Porque nós estamos falando lá entre o ano 300 e 500. E essas criações vieram depois, né? Mas foram com base exatamente nos ensinos desses homens aí que nós falamos.
Eles chamam de patrística, né? Uma palavra, né, que estuda a doutrina e as suas origens e as suas relações com a cultura, com a filosofia e a teologia. Olha aí, ó, a patrística, né? Patrística estuda aí a doutrina, né, com as suas origens e suas relações com a cultura de um povo, né, ou da terra, ou dos povos, também com a filosofia e com a teologia, né? Então eles chamam de padre ou pai da igreja, né? Aquele se referindo a quê? A quem escreveu alguma coisa, né, de ensino, ou de doutrina, ou de história, né, ou de leis, ou de dogmas, relacionados à crença chamada cristã, né? Não é isso? Então é bom que a gente veja isso aí e que discirna, né, essa história do evangelho pervertido, para que a gente possa entender essas denominações que estão aí hoje, em cada esquina, falando em nome de Jesus, né? Essas denominações que estão aí, elas vieram exatamente dessas criaturas, né? Desses homens que criaram essa filosofia, essa teologia, que nós já vimos vários pontos dela, né? E vamos ver mais ainda. Então, nós estávamos falando das pessoas, né? Uma dessas pessoas é o João Crisóstomo, que a gente falou rapidamente sobre ele, que ele viveu entre os anos 345 a 407. Ele era lá de Antioquia, né, da Síria. Ele era um sírio, né, lá de Antioquia. E ele foi patriarca de Constantinopla, entre os anos 394 a 404. Então ele é conhecido e é tido como um teólogo, né? Uma pessoa que estudava teologia. Teologia significa o quê? O estudo de Deus, né? Então o que acontece? Ele foi patriarca em Constantinopla. O que significa isso? Então as grandes cidades daquela época, né, que florescia, digamos assim, o cristianismo, que a igreja, né, primitiva também floresceu, foi Jerusalém, né, Antioquia, não é isso? Depois Constantinopla, Alexandria, né? Basicamente esses aí. Aí o bispo dessa, e Roma, né? Claro, não esquecendo de Roma. Aí o bispo dessas cidades, durante um tempo, foi chamado de patriarca. Então ele foi um patriarca lá de Constantinopla, né? Que hoje é a cidade de Istambul, né, na Turquia. Então o João Crisóstomo, ele fez muitas pregações, ele era um pregador, né? Que ele denominava as pregações dele de homilias, né? Sermões, né? São 5 homilias que ele fez, né? Certo? O que ele pregava? As pregações tiveram como tema a incompreensibilidade de Deus, né? Então esses homens, eles escreveram muitas coisas, né? Algumas coisas muito interessantes, né? A incompreensibilidade de Deus foi um tema que ele falava sobre ele, né? Com base exatamente ali em Romanos, no capítulo 11, quando o apóstolo fala, né? Fala a profundidade das riquezas, né? Ele escreveu também um tratado com o tema da providência de Deus, né? Então ele tratou, né, das providências que Deus toma, que tomou, né, com a criação, com a redenção, com as revelações, né? Ele escreveu ainda várias cartas endereçadas a uma mulher chamada Olímpia, que era colaboradora dele, né? E ele foi uma pessoa perseguida e foi banida por combater a injustiça social, a riqueza, os governos e o clero.
Então o João Crisóstomo, né, ao que tudo indica, foi uma pessoa que combateu uma parte do evangelho, né, pervertido, conforme nós estamos vendo aqui. E nós vamos parar por aqui hoje, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser.